Bom, nos últimos vídeos eu venho estabelecendo algumas discussões que apontam para a problematização ou para a rasura de um determinado conceito de humanidade. E eu fiz isso primeiro a partir da ideia de desvio, e um desvio que muitas vezes se traduz no campo da sexualidade, e eu estabeleci essa primeira discussão a partir, sobretudo, aqui de Anarcoma, mas também a partir aqui do Estranho Conto da Ilha Panorama. Depois, a partir da oposição entre natureza e artificialidade, assim como entre natureza e cultura, eu aprofundei um pouco essa rasura em um determinado conceito de humanidade, a partir da leitura aqui de A Fêmea Sintética, A Mão Esquerda da Escuridão e Não Me Abandone Jamais, até chegar no vídeo anterior a este que você está vendo agora, a uma discussão que defronta o humano e a própria natureza a partir aqui de Krakatoa e também de Margarida Larroque, A Ilha dos Demônios. Pois bem, no vídeo de hoje eu vou centrar os meus comentários aqui em Canto Eu e a Montanha Dança, que é um romance da Irene Solá, e depois eu vou falar muito rapidamente dos contos A Casa dos Animais, da Vinciane Desprez, e também eu vou falar um pouquinho aqui de Arbórea, que é um conto escrito pelo Patrick Mallet. E justamente por se tratarem de contos, os meus comentários a esses dois últimos textos vão funcionar aqui quase como uma sugestão de leitura mesmo, como leitura complementar, porque, afinal de contas, como são contos, eu não posso falar muito sobre esses textos, de modo a trazer aqui uma análise detalhada ou uma resenha tão longa, tão extensa quanto será aquela que eu vou fazer aqui sobre Canto Eu e a Montanha Dança, que é um livro publicado originalmente em 2019. Se você assistiu ao meu vídeo de melhores leituras do ano passado, você há de se lembrar que Canto Eu e a Montanha Dança figurou muito alto na minha lista de preferências, né, das minhas leituras de 2024. E esse daqui é um romance polifônico narrado por 18 vozes, a partir das quais a autora resgata várias lendas da região dos Pirineus, que é aquela cordilheira que separa a Espanha e a França. Ou seja, as ações aqui desse romance, elas se desenvolvem literalmente em uma região de fronteira, daí todas as incertezas, ambiguidades e o hibridismo tão presentes aqui neste livro, mas veja que essa é uma fronteira que é mais geográfica do que política, e o fato de nós estarmos aqui diante de uma fronteira que é antes geográfica do que política, já nos coloca em face de uma imposição da natureza e não de uma negociação humana sobre quais espaços devem ou não ser ocupados por este ou por aquele grupo de pessoas. E com isso, a autora acaba descentralizando o antropocentrismo nesse livro, já que, tanto do ponto de vista da estrutura quanto do ponto de vista da temática, o ser humano não está no centro do interesse da narrativa, e o próprio fato de localizar as ações do livro nessa região dos Pirineus, que, de novo, é uma região que tem uma fronteira formada pela própria natureza e não por um acordo entre pessoas, só o fato de ser ambientado nesse espaço já reforça a importância da natureza para o desenrolar aqui desses eventos. E isso é, mais uma vez, reforçado por esse cenário em que se desenvolvem as ações narradas, na medida em que esse cenário ele vai ser determinante para a narrativa. Tão determinante que a geografia dessa região se sobrepõe ao elemento humano, tanto pensando na criação dessa fronteira, quanto pensando em vários dos elementos que vão
acontecer ao longo do enredo. Além disso, como eu mencionei antes, a autora resgata aqui várias lendas da região dos Pirineus, o que afeta também a construção do tempo nessa narrativa, já que aqui nós temos muito mais um tempo mítico em que os animais, as plantas e até as pedras falavam, ou então um tempo geológico da montanha, que é um tempo tão maior do que aquele que nós percebemos, que esse tempo geológico sequer considera a existência humana, ou sequer diferencia a existência humana de outras existências animais. E é por isso que me parece que este é um livro que acaba, de alguma maneira, transcendendo o histórico, na medida em que ele vai em direção a um tempo que corre em um sentido tão outro que eu nem sei definir muito bem que tipo de tempo é esse. Se é o tempo do mito, se é o tempo do folclore, se é o tempo psicológico de cada um desses personagens, cujas psicologias são completamente diversas umas das outras, se é o tempo da montanha, como eu já disse, ou se é um tempo que mescla todos esses outros, e aí em meio a esse mosaico temporal, digamos assim, a temporalidade humana é apenas mais um caco, mais um fragmento dentro desse painel maior. E isso fica reforçado pelas várias, essa elasticidade do tempo, ela fica reforçada pelas várias digressões, pelos avanços e recuos que tornam esse tempo mais proteico, mais elástico. Por isso, o passado e o presente coexistem, já que a autora problematiza e expande a noção espacial da fronteira a partir desse tempo que é ele próprio elástico. E é por isso que nós temos aqui, desde fantasmas de mortos recentes até seres mitológicos e antigos como sereias, passando ainda pelas vítimas da Guerra Civil Espanhola, pelas bruxas da Idade Média, pela formação da cadeia ali, né, da Cordilheira dos Pirineus e etc. Fora todos os narradores não humanos presentes aqui também. E assim o livro acaba deslizando entre o maravilhoso e o real, a natureza e a cultura, o feminino e o masculino, o passado e o presente, e por aí vai. Por exemplo, um dos capítulos aqui de Canto Eu, a Montanha Dança é narrado por uma mulher que foi morta acusada de ser uma bruxa, junto com algumas outras mulheres que tiveram ali o mesmo destino, o que já localiza essas ações narradas nesse capítulo em um passado distante que fica ainda mais remoto depois que a narradora recorda a essas outras mulheres a história da construção, da criação mítica das montanhas. Segundo a lenda contada por essa narradora, há muito tempo algumas princesas fugiram do reino de seu pai para se casar com os seus amantes que eram mouros. E como punição, haja vista que naquela época cristãos e mouros estavam em conflito constante, como punição então, essas princesas foram transformadas nas montanhas que formam a Cordilheira dos Pirineus. Então veja que essa é uma história muito apropriada ao destino dessas mulheres, né, que estão ouvindo essa lenda contada pela narradora, justamente porque essas mulheres foram acusadas de bruxaria por desobedecerem aquilo que se esperava delas. E aí, no vídeo passado, eu falei aqui do Margarida Larroque, cuja narradora e protagonista passa por um destino muito semelhante, na medida em que ela própria também é punida por ter atitudes que desviam daquilo que se esperava de uma mulher de sua época. Mas voltando aqui a esse capítulo narrado pela mulher acusada de bruxaria, uma dessas companheiras de destino dessa narradora era procurada por todo mundo do vilarejo onde elas moravam, porque ela atuava como curandeira, como parteira, enfim. Só que, mesmo assim, apesar de sempre ser procurada pelos seus companheiros ali de vilarejo,
essa mulher foi condenada depois de ter sido acusada de atrair uma tempestade que destruiu as plantações. Então, isso reforça aquela ideia de que a bruxa sempre acaba sendo o bode expiatório. Então, enquanto convém, todo mundo procura essas mulheres, mas aí, ao primeiro sinal de adversidade, elas acabam, enfim, sendo vítimas da turba, de alguma maneira. Já o capítulo narrado pela Eva, que não é a Eva da Bíblia, mas uma personagem chamada Eva, trata dos traumas decorrentes da Guerra Civil Espanhola. Isso porque essa menina chamada Eva perdeu a perna durante um bombardeio. Então, por mais que ela própria não tenha participado diretamente desses conflitos, por ser uma criança, Eva foi afetada profundamente pela guerra. Só que a questão é que no presente, essa narradora é mais um dentre os vários espíritos que ficam vagando por essa montanha, justamente por não terem conseguido se livrar desse passado traumático. E aí eu me lembrei agora de 2 livros, falando desses 2 capítulos, né, que eu esqueci de pegar porque eu só lembrei deles agora. Mas veja, se você pensa nessa ideia da bruxa que ajuda todo mundo, mas que acaba sendo punida, isso está na base do que nós temos lá em Temporada de Furacões, da Fernanda Melchior, que é um livro excelente. Eu vou deixar o link para esse vídeo que eu fiz sobre o livro na descrição, porque lá nós temos exatamente isso acontecendo com a bruxa de La Matosa. E pensando nesses fantasmas que carregam traumas de guerra, nós temos isso em Cupim, que é um romance da Laila Martinez, que também figurou na minha lista de melhores leituras do ano passado. Eu vou deixar o link para o vídeo que eu fiz sobre aquele livro também na descrição. Porém, voltando aqui ao romance da Irene Solar, há aqui capítulos mais amenos na medida do possível, como por exemplo é o caso daquele que fala de uma turista de Barcelona que foi até essa região dos Pirineus e se decepciona muito porque o vilarejo para onde ela foi está de luto pela morte de um de seus moradores. E aqui nós temos um contraste muito interessante, já que essa personagem turista foi da cidade para o campo, idealizando a natureza e pensando que essa região deveria se resumir a ser um lugar de descanso, ignorando completamente todos os conflitos que afetam essa região. Então, esse particularmente é um capítulo interessante justamente por mostrar esse olhar de fora que chega ali e tenta entender, ou melhor dizendo, que não se esforça para entender, mas que tenta negociar com tudo aquilo que está acontecendo. E assim nós chegamos à diversidade desses 18 narradores aqui do livro, já que cada narrador vai ter uma noção de tempo e do próprio ato de narrar completamente diferente dos demais narradores. Isso porque nós temos aqui capítulos narrados por cachorros, nuvens, cogumelos, corças, sereias e outros seres encantados, ursos buscando vinganças por não conseguirem hibernar e pessoas fantasiadas de urso para um determinado festival. A própria montanha narra um dos capítulos aqui. Um cervo não nascido narra o seu capítulo do ventre materno e por aí vai. E todas essas vozes têm igual importância para o desenrolar da narrativa, o que acaba levando a uma confusão intencional e muito interessante, já que a gente nunca sabe de antemão quem ou o que vai narrar cada capítulo. E uma coisa que eu achei muito produtiva para o estabelecimento dessa narrativa é que a autora ela não adota uma diferença no estilo de narração, mas sim no ponto de vista adotado por cada narrador. Ou seja, as vozes, o estilo de manipulação da linguagem de cada narrador é muito parecido uns com os outros. Porém, a partir dessa linguagem que é igual, cada narrador adota uma perspectiva completamente diferente. E isso acaba, de alguma maneira, reforçando ainda mais aquela confusão, a desorientação do leitor assim que chega em um determinado capítulo, porque não tem uma diferença estilística que faça com que a gente perceba que um determinado narrador é humano ou não. E isso acaba também igualando todos esses narradores do ponto de vista ontológico. Então, todo mundo
têm o mesmo acesso à linguagem. E essa escolha também é muito produtiva justamente por oferecer essas diferentes perspectivas, algumas extremamente diferentes, sobre os mesmos eventos. Então, por exemplo, há aqui momentos que narram uma caçada, tanto do ponto de vista dos caçadores, que fazem aquilo para se distrair dos problemas da vida, quanto do ponto de vista do animal caçado, que descreve o barulho de um tiro como um som profundamente assustador. Mas esse expediente de não diferenciar muito as vozes desses narradores também é interessante, como eu já mencionei antes, para não hierarquizar essas mesmas vozes. Então, de início, não dá para você saber se um narrador é um ser humano, um animal, uma planta, um mineral, um fantasma, uma sereia, enfim. E isso nos indica que talvez o ser humano não seja tão diferente assim desses outros seres, já que, como os animais e os vegetais, a gente cresce, sente dor, sofre, nasce, sente fome, sono, a gente morre, a gente sente medo, etc, etc, etc. Além disso, como a natureza dos narradores é bastante diversa, isso afeta o modo como esses narradores organizam e encadeiam o discurso, mas, de novo, isso diz respeito muito mais a uma diferença na perspectiva do que no estilo adotado por cada um desses narradores. Por exemplo, os cogumelos e as nuvens, eles não têm uma subjetividade individual, a subjetividade deles é coletiva. Então, quando esses narradores assumem a narrativa, eles falam sempre no plural, reforçando essa unidade múltipla e rizomática que esses elementos têm, as nuvens e os cogumelos. Lembrando que eu já falei um pouquinho da noção de rizoma para o Deleuze e para o Guattari. Essa noção está aqui no volume 1 da coleção Mil Platôs, e eu falei sobre esse conceito de rizoma justamente para poder falar aqui no vídeo em que eu falei sobre Margarida Larrocque e sobre Krakatoa. Então, se você não viu aquele vídeo, eu sugiro que você veja. Aliás, isso é uma coisa importante, né? Esses últimos vídeos, os vídeos dessa série aqui, eles estão todos conectados de maneira muito, muito direta. Então, se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que veja para poder entender um pouco dessa linha argumentativa que eu estou estabelecendo aqui. Mesmo porque, se eu conseguisse, a minha ideia era fazer um único vídeo falando de todos esses livros aqui. Mas, enfim, voltando aqui ao Canto Eu e a Montanha Dança. Por mais que o ato de narrar assujeite esses seres, mesmo aqueles que, como eu disse, não têm uma subjetividade individual definida, como é o caso das nuvens e dos cogumelos, ainda assim, esses seres não são metáforas ou símbolos de outras coisas. A montanha é realmente a montanha, assim como as nuvens são realmente as nuvens. E isso me fez localizar esse romance no último ponto de todas essas minhas discussões dos últimos vídeos, que são discussões que falam sobre o humanismo e o pós-humanismo, ou talvez um termo mais apropriado, ao invés de pós-humanismo, seja transhumanismo, já que uma das bases teóricas para toda essa discussão que eu venho estabelecendo é a dona Haraway, que tem algumas reservas quanto à ideia de pós-humanismo, na medida em que, segundo a autora, esse termo pressupõe o abandono de uma determinada humanidade problemática, quando, na verdade, o que deve ser feito é ficar com o problema e fazer algo a partir dele. Daí essa ideia de transhumanismo como essa noção de ampliar uma determinada noção do que é o humano para assim abarcar essas outras vozes, fazer essas conexões com outros seres. Todas essas discussões transhumanistas olham para o conceito de ser humano como uma construção, como algo que não é dado e nem tampouco é natural, ou completamente natural, ainda mais hoje em dia, se a gente for pensar que nós temos contemporaneamente um apêndice vital chamado celular, né? E veja, o contraponto dessa subjetividade humana construída, que esteve muito presente aqui em Anarcoma, quando a gente pensa na ideia de artificialidade, ou então
essa mesma subjetividade humana construída esteve muito presente aqui em Não Me Abandone Jamais e em A Fêmea Sintética, na medida em que esses dois romances dialogam muito com o campo da ficção científica, mas essa ideia de uma subjetividade humana construída também está aqui, em alguma medida, em Margarida Larrocque, haja vista que nós temos aqui essa mulher que não corresponde àquilo que deveria ser uma subjetividade humana feminina, que foi socialmente construída por figuras masculinas. Então, o contraponto, como eu ia dizendo, a essa subjetividade humana construída é, então, uma subjetividade transhumana, não centralizada, rizomática, como a que nós temos, por exemplo, aqui em Krakatoa, sobre o qual eu falei no vídeo passado, mas nós também temos essa mesma subjetividade transhumana aqui em Canto Eu e a Montanha Dança. Aliás, esse título ele é muito interessante exatamente por mostrar essa inter-relação, essa interdependência entre o humano e o não humano. E essa conexão que mostra que o mundo nos afeta tanto quanto nós afetamos o mundo, que também é algo que esteve presente aqui no Estranho Conto da Ilha Panorama. Então, veja, essa é uma discussão muito cara aos trabalhos, por exemplo, da ecocrítica, do ecofeminismo, desde meados dos anos 70, quando começaram a surgir os primeiros trabalhos relacionando a exploração da natureza e a dominação masculina, o que acaba demonstrando desde sempre que a ecocrítica é, antes de mais nada, uma área completamente interdisciplinar ou transdisciplinar. E veja bem, agora há pouco eu citei aqui o Krakatoa, que é um romance narrado por várias vozes não humanas, pelo menos na primeira parte aqui do livro. E aí, por isso mesmo, devido a essas outras vozes, no vídeo que eu fiz sobre Krakatoa e Margarida Larrocque, eu falei um pouquinho aqui sobre Ficar com o Problema, Fazer Parentes no Cthulhuceno, que é um livro da Donna Haraway, publicado originalmente em 2016, que chegou aqui ao Brasil em 2023. Nesse livro, a Donna Haraway estabelece o conceito de Cthulhuceno na página 200 e diz sobre ele o seguinte: o Cthulhuceno evoca as diversas potências e forças tentaculares de todo o planeta. Então é isso, essa era do Cthulhuceno é uma era na qual todas essas forças tentaculares, humanas e não humanas, vivas e não vivas, quando a gente pensa nos minerais, todas essas vozes devem estar muito próximas umas das outras. E veja, essa noção de Cthulhuceno nega, ou se contrapõe, melhor dizendo, alguns outros conceitos. Por exemplo, na página 199, a Donna Haraway fala sobre um outro conceito, que é o conceito de plantation seno, que, segundo ela, é usado, e ela diz isso em uma nota de rodapé. Esse conceito de plantation seno é usado para nomear a transformação devastadora de diversos tipos de florestas, campos e lugares cultivados por humanos em plantations extrativas e cercadas, dependentes do trabalho escravo e de outras formas de trabalho alienado, explorado e geralmente deslocado. Então, veja, no primeiro momento nós temos esse plantation seno, que é marcado pela exploração da natureza e do próprio ser humano. Na página 113, a autora fala sobre outros dois conceitos, que são o antropoceno e o capitaloceno. E aqui sim, a autora mostra muito bem essa contraposição entre esses dois conceitos e o conceito que ela traz de Cthulhuceno. Diz ela, então, na página 113, diferentemente do antropoceno e do capitaloceno, o Cthulhuceno é composto de histórias e práticas multiespécies contínuas de devir com em tempos precários e arriscados, nos quais o mundo não acabou e o céu não caiu ainda. Estamos em jogo uns com os outros. Ao contrário do que afirmam os dramas dominantes dos discursos do antropoceno e do capitaloceno,
os seres humanos não são os únicos atores importantes no Cthulhuceno, e todos os outros seres não apenas reagem a eles. Então é isso, é esse devir com que está em jogo quando nós falamos aqui do Capitaluceno. Veja, todas essas reflexões acabam de alguma maneira desdobrando ou ampliando muito a noção de ciborgue que a dona Haraway havia estabelecido no Manifesto Ciborgue, Ciência, Tecnologia e Feminismo Socialista no final do século XX, que é um manifesto publicado em 1985 e que eu já citei nos vídeos anteriores. Isso porque, naquela época dos anos 80, o grande outro do ser humano era o ser tecnológico do ciborgue. Ocorre que, e o que a dona Haraway fala aqui, é justamente essa ideia de que talvez nós não estejamos tão distantes assim deste grande outro. Ocorre que de lá para cá, dos anos 80 para cá, esse grande outro foi se incorporando no nosso cotidiano de maneira cada vez mais intrínseca, e hoje surge um outro grande outro, e este outro grande outro é a natureza. Então, se antes o que nos ajudava a construir a subjetividade humana a partir da ideia de oposição era o ciborgue, agora essa mesma função é desempenhada por esses outros que são os animais, os vegetais e os minerais. Não por acaso, nos seus livros mais recentes, a dona Haraway traduz esse hibridismo a partir da nossa relação, da nossa proximidade, da nossa dependência cada vez maior com os animais domésticos ou não. Esta é a base, por exemplo, de Quando as Espécies se Encontram, que é um livro publicado originalmente em 2007, mas que foi publicado aqui no Brasil em 2022 pela Ubu. E nesse livro, a autora reflete sobre como a nossa relação com alguns animais passou a ser mais de companheirismo do que de qualquer outra coisa, por exemplo, do que de colonização ou do que de adestramento. Aliás, uma coisa que a autora diz aqui é que esse adestramento ele é de mão dupla. Então, na mesma medida em que nós adestramos os animais para viver conosco, nós também temos que fazer mudanças profundas na nossa vida para poder viver com os animais. Mas, enfim, então aqui, quando as espécies se encontram, essa relação de proximidade aparece de maneira muito evidente. Isso também aparece de maneira muito evidente aqui no Manifesto das Espécies Companheiras, que é um livro que foi publicado originalmente em 2016 e que chegou aqui ao Brasil em 2021 pela editora Bazar do Tempo. E, aliás, esse livro aqui ele é uma espécie de continuação do Manifesto Ciborgue, e ele tem um capítulo falando justamente sobre os cães das montanhas dos Pirineus, que é a região em que se passam as ações aqui do Canto-Eu e a Montanha Dança. Essa mesma discussão sobre a relação entre o homem e o animal, ou entre a humanidade e a não-humanidade, está presente também em alguns ensaios aqui de A Reinvenção da Natureza, que é um livro que foi publicado originalmente em 1991 e que foi publicado aqui no Brasil em 2023 pela editora da Martins Fontes. E aí eu acho muito interessante, caso você não conheça a obra da dona Haraway, esse livro aqui, assim como lá o Manifesto Ciborgue, me parece uma porta de entrada, não vou dizer fácil, mas interessante, porque aqui nós temos ensaios de várias épocas da carreira da autora. Então, se você se interessa pela obra dela, pode ser que aqui seja um livro interessante para conhecer algumas das vertentes que ela foi estudando ao longo desse seu desenvolvimento intelectual. Mas, enfim, na segunda parte aqui desse livro, a autora problematiza o próprio conceito de natureza ao aproximá-lo do conceito de humanidade. Mas eu gostaria de ler aqui agora dois trechos do Manifesto das Espécies Companheiras, que são trechos que sublinham justamente essa aproximação entre
essa noção de espécies companheiras e a noção de ciborgue que nós temos aqui no Manifesto Ciborgue, ou pelo menos esses trechos que eu vou ler aproximam um pouco esses dois manifestos aqui. Bom, entre as páginas 12 e 13, a autora diz o seguinte: o presente manifesto se pergunta qual dessas duas figuras improvisadas, ciborgues e espécies companheiras, pode informar de modo mais frutífero políticas e ontologias vivíveis nos mundos de vida de hoje. Essas figuras não estão em polos opostos. Tanto ciborgues quanto espécies companheiras unem de formas inesperadas humano e não humano, orgânico e tecnológico, carbono e silicone, liberdade e estrutura, história e mito, o rico e o pobre, o Estado e o sujeito, diversidade e esgotamento, modernidade e pós-modernidade, natureza e cultura. Além disso, nenhum ciborgue, nenhum animal de companhia agradam aos puros que anseiam por fronteiras mais protegidas entre espécies e pela esterilização de categorias desviantes. Não obstante, as diferenças entre o mais politicamente correto ciborgue e um cachorro comum são importantes. E aí na página 19, a autora diz o seguinte: hoje em dia, vejo os ciborgues como irmãos e irmãs mais jovens na imensa família queer das espécies companheiras. Pois bem, a partir de todos esses textos que eu citei agora, a dona Haraway aposta em um novo olhar que sublinha o modo como o humano e o não humano se afetam mutuamente na medida em que ambos os elementos dessa equação agem de algum modo no mundo. Então é isso que a autora defende em alguma medida, é dizer, olha, esse grande outro, que antes eram os ciborgues e hoje são as espécies companheiras, esse grande outro não é apenas objeto de estudo, ele tem uma agência no mundo, e isso é completamente contrário ao antropocentrismo. Né? O antropocentrismo vê o ser humano como o grande ator da natureza. Aqui o que nós percebemos é que não, nós somos apenas um ator ali em meio a uma grande companhia. E essa nova dinâmica de afetos negativos e positivos é muito presente aqui em Canto Eu e a Montanha Dança, sobretudo no capítulo que fala sobre a relação de companheirismo entre uma mulher chamada Mia, que alimenta uma cachorra que, por sua vez, vigia a casa em retribuição, ou seja, as duas dependem uma da outra para sobreviver ali naquele lugar isolado onde elas vivem. É evidente que toda essa multiplicidade de vozes e perspectivas aqui do romance desafia a unidade narrativa que se esperaria de um texto que se enquadra no gênero romance. Mas existe aqui um evento disparador a partir do qual a gente entra em toda essa região a convite da autora. O que eu quero dizer antes de falar de qual é esse evento é o seguinte: seria muito fácil também a gente olhar para um livro como Canto Eu, a Montanha Dança, não como um romance, mas sim como um livro de contos. Mas, na verdade, apesar dessa independência das perspectivas adotadas por cada narrador, me parece que a autora provoca a nossa própria noção do que é um romance, justamente porque esse é um gênero elástico, ele é um gênero cuja característica transhistórica é não ter características fixas muito estabelecidas. Então, me parece que essa é a grande questão aqui, pensando em termos de uma estrutura maior do texto. Por mais que seja muito sedutor olhar para cada capítulo como um conto isolado, o grande convite que a autora nos faz é olhar para todas essas vozes como uma coisa só. E eu acho que é daí que vem essa minha ideia de reforçar que isso é um romance e não um livro de fragmentos ou de contos, enfim. Mas, como eu ia dizendo, existe aqui um elemento, um evento disparador que acaba, enfim, se espraiando ao longo de todos esses capítulos. No primeiro capítulo do livro, a gente assiste à morte de um poeta chamado Domenech, que foi atingido por um raio enquanto andava ali por uma floresta que fica na montanha. E o interessante desse capítulo
é que ele é narrado pelas nuvens. Então o livro já começa com essa perspectiva completamente diferente do esperado, né? E o que nós percebemos ao longo dessa narração é que as nuvens são seres poderosos naquela região ali, tendo em vista que as nuvens, por trazerem a tempestade, podem decidir quem morre ou quem não morre. Então todos os outros seres se escondem e temem as nuvens. Então quando o tempo vai fechando, as plantas se movem de um jeito diferente, os animais se escondem, e isso já nos mostra que essa natureza aqui, ela tem lugar para hostilidade, mas não uma hostilidade moralmente orientada, né? Porque veja, como a finitude faz parte da natureza, a morte não tem uma carga tão negativa assim. Então é muito interessante perceber isso. Ao contrário do que pensa lá a turista de Barcelona que vai visitar essa região, e que pensa que o campo é um lugar ameno, né? O que a autora já nos mostra desde o início é que, na verdade, não. É que há espaço para hostilidade nesse mundo natural. Mas, voltando ao Domenech, uma coisa interessante sobre ele é que, apesar de ser um homem do campo, portanto, um homem que precisa da natureza para sobreviver, esse personagem era, sobretudo, um poeta, mas um poeta que não escrevia os versos que ele produzia. Ele declamava esses versos por acreditar que a poesia deveria ser livre. E aí, por falar em poesia, há um outro capítulo destinado apenas à poesia. Esse capítulo é narrado pelo Hilari, que é o filho do Domenech, e que escreve ali o verso que dá título ao livro em um poema que diz o seguinte. Esse poema está na página 89. O nome desse poema é Poema para mim, o Hilari. Eu canto à lua quando está cheia, presa, redonda da noite amável. Gata prenhe. Canto ao rio gelado, companheiro da alma, como uma veia, como uma lágrima. Canto ao bosque atento, repleto de peixes, lebres e cogumelos. Canto aos dias magnânimos, à brisa de verão, à brisa de inverno, às manhãs, aos fins de tarde, à chuva pequena, à chuva zangada. Canto à vertente, ao cume, ao prado, às urtigas, à roseira estéril, ao matagal. Canto como quem cultiva uma horta. Canto como quem faz uma mesa, como quem ergue uma casa, como quem escala um monte, como quem come uma noz, como quem acende uma brasa, como Deus criando os animais e as plantas. Canto eu, e a montanha dança. E aqui vem um elemento estrutural que eu achei muito interessante no livro, que é o seguinte: depois desse capítulo em que nós temos esse canto do poeta, vem o capítulo narrado pelas montanhas, que é um capítulo todo ilustrado, né? E esse capítulo narrado pelas montanhas fala sobre como as montanhas surgiram a partir do movimento das placas tectônicas, né? E a partir da paciência histórica das placas tectônicas, cujo movimento, cuja dança é bastante lenta. Então, depois do canto do poeta, vem a dança das montanhas, o que justifica o título do livro. E como o tempo de vida de uma montanha é muito superior ao nosso, e eu já mencionei isso no começo dessa minha fala, é muito interessante ver como as montanhas ignoram completamente os dramas humanos. Então, por exemplo, se a morte do Domenech cria todo um ciclo de comoção que se repete ao longo do livro, para as montanhas, essa morte nem existe, já que para elas não existe diferença nenhuma entre o ser humano e os outros seres não humanos que habitam essa montanha. Por outro lado, em mais de um momento, é dito que até o presente há bombas da guerra civil enterradas por todo lado nessas montanhas. Então a ação humana é sempre pautada pela violência em relação à natureza. Porém, como eu disse antes, ao falar do capítulo das nuvens, a natureza também tem a sua parcela de violência, haja vista que, como as montanhas refletem,
cada movimento que elas fazem é extremamente destrutivo para aqueles seres que moram perto dela. Mas essa destrutividade não é intencional por parte das montanhas, elas têm que se movimentar de vez em quando. No fim das contas, a todo momento, a autora reforça essa relação recíproca entre o humano e o não humano, entre o vivo e o não vivo. Então a questão não é que o ser humano é afetado o tempo todo pelo não humano. A questão é que o ser humano pode ser afetado a qualquer momento por esses outros elementos. Por isso mesmo, quer dizer, por essa interdependência, a natureza não é aqui no romance um mero pano de fundo, tendo em vista que ela determina, tanto quanto os seres humanos, o desenrolar das ações narradas. Não por acaso, em mais de um momento, menciona-se o Festival do Urso, que aparece aqui como um evento que estreita ou que confirma esse vínculo entre o humano e o não humano, o que inclui, por exemplo, o fato de as pessoas se fantasiarem de urso. Então, o que nós temos aqui é um antropomorfismo ao contrário. Tudo isso poderia descambar para uma dicção distópica que, felizmente, não chega aqui ao livro, já que contra o apocalipse não resta nada a ser feito. O apocalipse ele vai destruir tudo e ponto final. O que a autora parece nos mostrar aqui é que existe uma esperança. Na verdade, há muita esperança, só não para o ser humano, ou pelo menos não para aquele ser humano fruto do iluminismo, que é o ser humano racional, geralmente sinônimo de homem, e não de qualquer homem, mas o homem europeu, o homem branco, o homem rico, o homem saudável. Ao fim e ao cabo, me parece que aqui em Enquanto Eu e a Montanha Dança, a Irene Solá estabelece uma crítica, ou no mínimo uma revisão, desse legado racionalista que restringiu o conceito de humano, como eu venho mencionado nessa série de vídeos. Não por acaso a maioria dos narradores que nós temos aqui é de sujeitos que ficaram à margem desses interesses antropocêntricos. Então aqui nós temos, se não me engano, 7 capítulos narrados por mulheres, além de capítulos narrados por crianças, por velhos, por animais e por outros elementos da natureza. Então, se a visão centrada no humano é quase sempre masculina, como eu falei aqui quando eu comentei A Mão Esquerda da Escuridão, aqui em Enquanto Eu e a Montanha Dança, a Irene Solá vai na contramão disso ao colocar poucos narradores masculinos, justamente porque ela quer expandir primeiro a noção do que é humano e depois a noção do que é vivo e do que é consciente. Afinal de contas, se a razão define o que é humano, então será que uma pessoa senil já não pode mais ser considerada um ser humano? Ou, pelo contrário, será que se a gente descobrir um outro tipo de racionalidade em outros seres, será que isso faz esses outros seres humanos também? Pensando nisso tudo, também não é por acaso que o romance já começa com a morte do Domenech, esse elemento masculino padrão. E depois dessa morte, a gente acompanha toda a dificuldade que a esposa dele, que é uma mulher chamada Sio, teve em cuidar dos 2 filhos, o Hilary, que eu já citei antes, e a Mia. E ao acompanhar essa mãe, né, a Sio, a gente percebe que nem mãe ela queria ser, mas ela foi obrigada a isso por pressões sociais. Assim, e a partir do momento em que ela assume essa posição da esposa e depois da mãe, ela foi se apagando. Então ela deixou de ser a Sio e passou primeiro a ser a mulher do Domenech, depois ela passou a ser a mãe dos filhos do Domenech, depois da morte do marido ela passou a ser a viúva do Domenech e por aí vai. Pois bem, o Hilary, que é esse filho do Domenech, que também é poeta, exemplo do pai, o Hilary ele tem um amigo chamado Jaume, ou Jaume, não sei, e esse amigo é um caçador que acaba sendo responsável por mais uma tragédia que vai afetar essa família, e eu não vou revelar que tragédia é essa. E além disso, esse amigo do Hilary, o Jaume, ele vai se relacionar com a irmã desse amigo, que é a Mia.
É também o Halme quem atropela uma corça em um dos últimos capítulos aqui do romance, reforçando esse contraste não entre o humano e a natureza, mas entre a máquina e a natureza. Quanto a Mia, se a Cio foi bastante reprimida, com a filha a história vai ser completamente diferente por uma série de motivos que eu não vou dizer aqui. Mas, por exemplo, a Mia vai acabar despertando a paixão de uma jovem chamada Cristina, que, anos depois, vai passar a entender melhor a própria sexualidade, justamente ao se lembrar do que sentia ao conviver com essa outra personagem. Só que tudo isso é narrado de maneira fragmentada e bem aos poucos. E aí cabe à pessoa que está lendo o livro ir juntando esses pedaços de informação, o que confere ao texto um caráter bastante lúdico, na medida em que existe aqui um jogo que se estabelece muito cedo entre o texto e quem o lê, conforme a nossa percepção sobre o vivo e o não vivo vai se expandindo, vai se alargando. E aí, sobre esse último aspecto, quer dizer, sobre o modo como a noção do que é não vivo pode mudar, eu acabei, enquanto lia o livro, eu acabei me lembrando bastante de algumas reflexões da Elizabeth Povinelli aqui em Geontologias, um Requiem para o Liberalismo Tardio, que é um livro que foi publicado há algum tempo, acho que há uns 2 anos, pela editora Ubu. E veja bem, a autora estabelece então aqui esse conceito de geontologia, que é uma noção que dissolve a dualidade entre a vida e a não-vida, sendo que esta última é, conforme diz a autora, colocada fora do imaginário do carbono, ou seja, dos processos metabólicos, físicos e químicos que as culturas ocidentais foram atribuindo historicamente à vida biológica. Então, é ser vivo aquele que consegue passar por alguns processos envolvendo a física, a química e o metabolismo de um determinado organismo. Então, se algo não passa por esses processos, esse algo não é um ser vivo. Portanto, fica fora daquilo que a Elizabeth Povinelli chama de imaginário do carbono. A autora argumenta que esse imaginário separa de maneira intransponível o orgânico e o inorgânico, pensando nessa ideia do carbono, né? A partir do momento em que o inorgânico é, então, essa categoria na qual se coloca tudo aquilo que a gente julga como sendo desprovido de qualquer capacidade de intenção ou de agência sobre o mundo, justamente por não apresentar ali esses processos metabólicos. Essa separação entre o vivo e o não vivo, o orgânico e o inorgânico, pode parecer inofensiva em um primeiro momento, porém, conforme argumenta a autora, essa separação é a base para a exploração da natureza, sobretudo quando a gente pensa nos minérios, o que, evidentemente, afeta não só a vida mineral em si, mas também todos esses outros tipos de vida. E é por isso que manter essa separação é muito interessante para quem tem o poder de tomar as decisões. O que, aliás, me fez pensar bastante que a Elizabeth Povinelli está aqui, em certo sentido, expandindo o conceito de biopolítica proposto pelo Foucault. A ideia é que a biopolítica não se restringe ao governo sobre a vida, tendo em vista que, para a Elizabeth Povinelli, a biopolítica cria, demarca e mantém a separação entre a vida e a não-vida. Diz a autora na página 69 aqui do livro. O povo soberano do geontopoder são os que aderem à separação fundamental entre vida e não-vida, com todas as implicações éticas dessa separação sobre a intencionalidade e a vulnerabilidade. Em outras palavras, soberana é a divisão entre vida e não-vida como pedra de toque fundamental da governança da diferença e dos mercados. Por isso mesmo, a Elizabeth Povinelli propõe que a vida é um conceito não só político, mas também
geológico. Então, de um lado, nós temos essa biopolítica como esse discurso que separa o vivo e o não vivo para, assim, controlar ambos os lados dessa separação. E, em contrapartida, nós temos essa geontologia como um novo olhar que expande e rasura essas mesmas noções anteriores. E aí, sobre o conceito de biopoder, a autora argumenta o seguinte na página 273, pensando em como esse mesmo conceito dialoga com essas reflexões que ela própria estabeleceu. O biopoder oculta seu modo de matar por meio do discurso da vida, de fazer viver, um discurso que nos diz para sermos normais, saudáveis e vitais, viver bem, florescer, almejar o êxito. Permite também a morte daqueles que não almejam o êxito ou que, de tanto almejá-lo, se esgotam e morrem, e não desperdiça tempo matando-os. Esse último trecho que eu acabei de ler aqui para vocês me fez lembrar bastante daquele racismo que parte do próprio Estado, que o Foucault menciona na última aula aqui de Em Defesa da Sociedade, que é um livro que reúne as transcrições das aulas que o Foucault ministrou entre janeiro e março de 76. Na última aula aqui, que é datada de 17 de março de 76, o Foucault aborda o nascimento do biopoder e localiza esse nascimento na virada do século XVIII para o século XIX. Conforme o autor argumenta, no início do século XIX, o aspecto biológico passou a ser de interesse do Estado, já que o soberano era visto como aquele que poderia decidir quem vive e quem morre, diz o autor na página 202 aqui do livro. Em certo sentido, dizer que o soberano tem direito de vida e de morte significa, no fundo, que ele pode fazer morrer e deixar viver. Em todo caso, que a vida e a morte não são desses fenômenos naturais, imediatos, de certo modo originais ou radicais, que se localizariam fora do campo do poder político. Pulo aqui um trecho, mas continuo nessa mesma página. O efeito do poder soberano sobre a vida só se exerce a partir do momento em que o soberano pode matar. Em última análise, o direito de matar é que detém efetivamente em si a própria essência desse direito de vida e de morte. É porque o soberano pode matar que ele exerce o seu direito sobre a vida. Note como essa discussão é a raiz também de um outro conceito que dialoga aqui com o Foucault, que é o conceito de necropolítica proposto pelo Achille Mbembe aqui em Necropolítica, que é um ensaio de 2003, se não me engano. Eu falei um pouco sobre esse ensaio em um vídeo que eu fiz sobre um livro de ficção científica chamado Mundo dos Drags. Vou deixar o link para esse vídeo na descrição também. Mas enfim, aqui nesse ensaio, o autor acrescenta um elemento a mais. Claro, se ele acrescenta é um elemento a mais. Nesses atributos da soberania. O autor diz o seguinte na página, deixa eu ver aqui, 41 do livro. A soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Com isso, o autor conclui, na página 71 do livro, que a necropolítica e o necropoder são as maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas e criar mundos de morte, formas únicas e novas de existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o estado de mortos-vivos. Ocorre, então, que, voltando aqui ao Foucault, a partir do momento em que o poder passa a se interessar pelo aspecto biológico, já que é preciso garantir a manutenção da vida, o racismo surge como um instrumento de fragmentação social, haja vista que, conforme diz o autor na página 215 aqui do livro, o racismo vai permitir estabelecer entre a minha vida e a morte do outro uma relação que não é uma relação militar e guerreira de enfrentamento, mas uma relação do tipo biológico. Quanto mais essas espécies inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem eliminados,
menos degenerados haverá em relação à espécie. Mas eu, não enquanto indivíduo, mas enquanto espécie, viverei, mais forte serei, mais vigoroso serei, mais poderei proliferar. A morte do outro não é simplesmente a minha vida, na medida em que seria uma segurança pessoal. A morte do outro, a morte da raça ruim, da raça inferior, ou do degenerado, ou do anormal, é o que vai me deixar a vida em geral mais sadia e mais pura. E a partir disso daqui, aquele conceito de necropolítica proposto aqui pelo Achille Mbembe vai ganhando contornos um pouco mais palpáveis, digamos. Ora, eu mencionei tudo isso justamente porque a Elizabeth Povinelli, aqui em Geontologias, defende que essa articulação do biopoder só é possível porque antes dela há uma separação muito contundente entre o vivo e o não vivo. Daí é que vem a importância desse olhar que reorganiza determinados conceitos, o que pode ser muito desconfortável, já que isso nos tira do centro da narrativa. Mas apesar desse desconforto, a autora defende que é preciso desdramatizar tanto a vida quanto a morte e mesmo a extinção do ser humano. Não porque não resta nada a ser feito ante uma catástrofe que já está anunciada, mas sim porque quando você torna a nossa extinção um evento grandioso, você ignora todas as pequenas catástrofes, todas as pequenas extinções que acontecem todos os dias. Até porque a extinção não vai ser a mesma nem para todos os seres e muito menos para todos os seres humanos. Ela vai variar de acordo com a classe, de acordo com o país, de acordo com a raça e etc. Com isso, a autora escancara que a gente não está preocupado com a extinção humana, mas sim com a extinção de uma determinada noção do que é o ser humano, já que diariamente vários grupos são exterminados e ninguém dá a mínima importância a isso. Da Elizabeth Povinelli, a editora Ubu publicou recentemente também este Catástrofe Ancestral, Existências no Liberalismo Tardio. Eu ainda não terminei de ler esse livro, na verdade eu ainda estou bem no comecinho dele, mas já fica aqui a minha recomendação como uma leitura complementar, caso você tenha se interessado aqui pelas reflexões dessa autora. Mas já fica o aviso de que o estilo da Elizabeth Povinelli ele é um pouco complicado, até porque é uma autora que dialoga com diversas áreas do conhecimento, então é um livro que dá trabalho, mas ainda assim as reflexões dele são tão interessantes que vale a pena. Além disso, conforme fica posto a partir aqui da leitura de Canto Eu e a Montanha Dança, não existe diferença nenhuma entre o ser humano e os outros seres vivos e não vivos. Então, eu escolhi fazer toda essa tangente, sobretudo porque aqui em Geontologias, a autora organiza o seu raciocínio a partir da análise de alguns casos, no mínimo, curiosos. Não vou falar de todos, mas vou citar aqui apenas alguns. Por exemplo, a autora menciona aqui a luta judicial, ou a disputa judicial, entre uma empresa mineradora e um grupo de aborígenes do norte da Austrália. Essa empresa queria destruir uma montanha conhecida como Duas Mulheres Sentadas para extrair manganês. Só que para os aborígenes, essa montanha era um ser vivo, e mais do que isso, essa montanha era um dos antepassados mais ilustres desse grupo de aborígenes. Ou seja, para essas pessoas, destruir a montanha não é explorar alguma coisa. Destruir a montanha é matar alguém. Então, por exemplo, o manganês era visto como o sangue desse ser vivo ali, por esses aborígenes. Outro caso que a autora menciona aqui é o de um nevoeiro que é entendido por um grupo de pessoas ali como um ser vivo correlato a uma cobra por conta de seus movimentos. Ou ainda, em outro capítulo, a autora menciona um determinado canal, também ao norte da Austrália, que para uma determinada comunidade, esse canal, na verdade, era uma jovem que tinha se transformado em uma forma geológica
depois de uma experiência traumática. Só que, mesmo assim, mesmo sendo essa forma geológica, essa mulher, né, essa moça, era vista como um ser vivo ainda. E por mais que se diga que, na verdade, tudo isso não passa de uma representação cultural desses grupos, ainda assim, isso não diminui a importância dessa necessidade de repensar o que a gente considera como sendo vivo ou não vivo, haja vista exemplos como esses. E a autora menciona ainda que algumas outras coisas, alguns outros eventos ou lugares que acabam colocando em xeque essas nossas noções de vivo e não vivo. Perceba como tudo isso é muito próximo das reflexões que nós temos aqui em Enquanto Eu e a Montanha Dança, sobretudo no capítulo narrado pela própria Montanha, que exatamente por isso, por ser narrado por um ser tão diferente de nós, é um capítulo que mescla ilustração e texto escrito. Enfim, então é um capítulo muito interessante, justamente porque essas ilustrações elas mostram esse movimento, essa dança da montanha até a formação dos Pirineus. Essa aproximação entre esses pressupostos teóricos e esse projeto estético e literário da Irene Solá, que Enquanto Eu e a Montanha Dança, fica ainda mais saliente, ainda mais palpável, já que, logo no finalzinho aqui de Geontologias, a Elizabeth Povinelli diz o seguinte, isso entre as páginas 274 e 275. É a não-vida que carrega o que deveria carregar o potencial mais radical, pois a não-vida criou aquilo que ela radicalmente não é, a vida. E com o tempo, essa extensão de si será recolhida novamente dentro de si, como foi frequente em outros tempos. Ela dobrará sua própria extensão de volta aos estratos geológicos, à existência rochosa, ao passo que a vida só pode desmoronar no que já existe. E aí vem um trecho que eu acho muito interessante, muito bonito até, sobretudo depois da leitura aqui de Enquanto Eu e a Montanha Dança. A vida é um mero momento dentro do desdobramento dinâmico mais vasto da não-vida. Veja como isso traduz muito da reflexão da montanha aqui no capítulo que ela narra, né? Quando ela fala, olha, eu não distingo essas várias formas de vida que me habitam, mas eu sei que ao menor movimento das minhas placas tectônicas, todas essas formas de vida vão acabar, né? Esse desdobramento da não-vida em si mesma acabará, enfim, se sobrepondo à relevância dessa vida pujante ali, humana e não humana. Veja, essa natureza que interfere na vida humana também vai estar presente nos dois contos sobre os quais eu vou tratar brevemente à guisa de conclusão aqui desse vídeo. Em A Casa dos Animais, que é um texto categorizado como infanto-juvenil, a Vinciane Desprez parte de um conto publicado pela Ursula Le Guin em 1985, e nesse conto da Ursula, Eva sugere aos animais que eles devolvessem os nomes que Adão lhes havia dado. E é por isso que uma tradução possível para o título desse conto da Úrsula, de 85, é Ela os desnomeia. O que nós acompanhamos aqui, em A Casa dos Animais, né, nesse conto da Vinciane, é um colóquio entre os animais, agora que eles seguiram a recomendação de Eva, ou a sugestão de Eva, e devolveram os nomes que Adão havia lhes dado. Né? Só que aí isso causa um problema, porque agora os animais têm que criar outros nomes para si, e uma vez que nós estamos aqui falando de animais, não necessariamente esses nomes serão palavras. Tanto é assim que, logo no início do texto, é dito o seguinte na página 8. Os animais tinham que se esforçar para encontrar nomes mais apropriados. Esses nomes, naturalmente, não seriam palavras. Para alguns seriam cheiros ou perfumes. Para outros, movimentos ou danças. E para outros ainda, um bater de asas, cantos, vibrações ou sussurros. Esse elemento que nomeia e que não depende da linguagem humana já pressupõe uma dificuldade em um livro
que é escrito em uma língua humana, em um idioma humano. E a narradora reconhece isso na medida em que ela sugere algumas traduções possíveis para alguns desses novos nomes dos animais, como é o caso, por exemplo, do nome adotado pelos caracóis, que passam a se nomear com algo semelhante a Minha Casa Continua Sendo Eu. Então esse é o novo nome que os caracóis escolhem para si. A partir, então, desse novo ato de nomear, e principalmente a partir dessa sugestão de que, para os animais, o que define a identidade é, sobretudo, o lugar em que se habita, a narrativa vai se desenrolar dando voz a diferentes animais que nos dão notícia desses diferentes modos de povoar a Terra e, principalmente, esses diferentes modos de povoar com a Terra. Isso é muito relevante na medida em que, em primeiro lugar, se a gente pensa no que acontece na Bíblia, o ato de nomear os animais confere a Adão poder sobre os animais, domínio sobre os animais, seguindo lá o que diz Deus no ato da criação. Né? Então, ao negar esses nomes, os animais também negam essa dominação, o que acaba fazendo com que esses animais vivam no mesmo plano de igualdade com o ser humano. Mas, enfim, esse elemento também é relevante na medida em que me parece que esse povoar com é fundamental em todo esse percurso argumentativo que eu venho definindo ao longo desses últimos vídeos. Por exemplo, se no primeiro vídeo eu mencionei um mangá cujo protagonista modifica completamente a geografia de uma determinada ilha para conseguir aquilo que ele quer, aqui eu chego em uma alternativa completamente oposta, na qual você vive com a Terra. No caso aqui dos animais da Vanciane, ou então você pode sucumbir à Terra, como reconhece a montanha aqui da Irene Solar. Na mesma direção, nesse mesmo percurso argumentativo, vai o conto chamado Arbórea, que o Patrick Mallet publicou em uma antologia de fantástico botânico que foi publicada em 2020, e o nome dessa antologia é Florações Estranhas, com uma tradução literal, ou como eu traduziria, Frutos Estranhos. Esse conto do Patrick Mallet se passa em um futuro indeterminado, mas bastante distante, no qual a humanidade esgotou todos os recursos da Terra e por isso ela teve que se mudar para um outro planeta. E isso já aconteceu 4 vezes, tendo em vista que o protagonista é um botânico especialista nessas formas de vida vegetais de outros planetas, que faz parte de uma equipe que está explorando aquilo que viria a ser a Terra número 5. E essa Terra número 5 já começou a ser povoada, diga-se de passagem. De início, essa nova colonização não teve muitas dificuldades, já que essa nova Terra é composta apenas por vegetação. Então não existem aqui outros seres ou não existem aqui animais que poderiam oferecer algum risco aos colonos. Porém, conforme o tempo foi passando, alguns desses primeiros moradores dessa Terra número 5 foram se afastando da área conhecida desse planeta, dessa área urbanizada desse planeta, e essas pessoas começaram a se embrenhar floresta adentro em direção a uma determinada árvore que, segundo eles, tem algum tipo de consciência. Essa, aliás, é a maior árvore desse planeta, ela pode ser vista até do espaço. E aí, essas pessoas que abandonaram essa cidade voltam para a natureza e entram em uma espécie de transe, alegando ouvir um chamado que lhes revela que não só essa grande árvore, como também todas as outras árvores desse planeta têm consciência do que está acontecendo. E foram essas árvores que revelaram a essas pessoas que foram chamadas que o verdadeiro nome do planeta é Arbórea, daí o título do conto ser justamente esse. Então existe ali uma espécie de seita que vai se formando a partir da movimentação dessas pessoas que se distanciam dessa área urbana e vão em direção a essa floresta. Pois bem,
Quando o conto inicia, o protagonista e sua equipe acabaram de passar por um acidente que, na verdade, não foi tão acidental assim. O que acontece é que essa equipe de cientistas era composta por esse botânico, por uma cartógrafa, por um zoólogo e por um capitão, e o tal zoólogo provocou todo esse acidente depois de receber o chamado das árvores. E segundo consta, depois de um tempo de convivência com as árvores, as pessoas começam a ganhar um aspecto que lembra o aspecto de uma árvore. Então é como se essa pessoa fosse se tornando uma árvore também. O saldo do acidente é o seguinte: o capitão morreu, o zoólogo fugiu para ir até a floresta, e agora o botânico e a cartógrafa têm que sair do meio dessa floresta e ir se guiando até a cidade que já está construída nessa terra número 5. E isso tinha tudo para dar certo, uma vez que a cartógrafa é a pessoa mais indicada para se orientar nessa região, porque ela fez parte da equipe que mapeou todo esse planeta. Só que, evidentemente, isso não vai ser tão fácil assim, porque várias coisas cada vez mais estranhas começam a acontecer. Então, primeiro, esses cientistas, né, o botânico e a cartógrafa, encontram uma família que está fugindo da cidade e indo até a tal grande árvore. Só que o problema é que tanto um grupo quanto o outro está indo na mesma direção. Então, alguém está perdido, porque é isso. Esses cientistas estão indo até a cidade. E aí, de trás deles, vêm as pessoas que estão fugindo da cidade, ou seja, os cientistas estão desorientados ali na floresta. Depois, o botânico começa a perceber que as árvores, elas estão se comportando de um jeito estranho, como se elas estivessem levando esses personagens a um lugar específico. Então ele percebe, por exemplo, que de vez em quando as árvores parece que abrem caminho para que eles passem. Em outros momentos, pelo contrário, essas árvores se fecham de tal modo que eles não conseguem sequer cortar os cipós que estão ali, e por aí vai. E o terceiro evento estranho e misterioso que acontece ali é o seguinte: esse protagonista começa a ter sonhos e crises de sonambulismo envolvendo aquela tal grande árvore e também aquela seita que foi se formando em torno dessa floresta. Agora, para você saber como é que tudo isso vai terminar, você vai ter que ler o conto, porque eu não direi mais nada. O fato é que, mais uma vez, nós estamos diante de uma ficção científica que questiona questões ligadas a um determinado racionalismo, justamente para expandir o modo como a gente age ou deveria agir em relação ao mundo à nossa volta. Todas essas discussões me parecem bastante apropriadas hoje, ainda mais pensando que, enquanto eu gravo esse vídeo, Los Angeles, por exemplo, está ardendo em chamas às vésperas do início do novo governo Trump, que não me parece ser uma pessoa lá muito favorável a medidas ligadas à preservação da natureza. Em todo caso, diante da crise do humanismo presente em livros como Não Me Abandone Jamais ou A Mulher Sintética, casos como Canto Eu a Montanha Dança parecem nos indicar um outro caminho a seguir, um caminho que inclui essa necessidade de fazer parentes, como propõe a Donna Haraway lá em Ficar com o Problema. E aí, para finalizar, vem aqui um aviso. Este seria o último vídeo dessa série de discussões, mas eu li outros 3 textos que eu gostaria de comentar dentro dessa mesma proposta. A conclusão a qual eu quero chegar talvez não seja nenhuma, mas eu acho importante levantar algumas reflexões sobre como a literatura consegue rasurar, como a literatura consegue problematizar uma série de coisas nas quais talvez a gente nem pensaria se não fosse por meio da literatura, ou pelo menos esse é o meu caso. Enfim, de todos os modos, fica aqui a enfática recomendação para que você leia aqui A Casa dos Animais, da Vinciane Desprez. Fica também aqui a recomendação de leitura do Arbórea, do Patrick Mallet. Esse livro aqui, ele é vendido... Eu comprei esse livro naquele sebo Clepsydra, que tem site, inclusive. Isso daqui não é propaganda não, tá? E ele é vendido ele é publicado pela editora Rafus Press. Então fica aqui
a recomendação. E é claro, fica aqui a enfática recomendação para que você leia Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solar, que foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2024. Só para você ter uma ideia, já faz um ano que eu estou pensando em todas essas reflexões aqui, e elas começaram sobretudo a partir desse livro aqui, então fica aqui a minha recomendação. Deixarei na descrição do vídeo o link para tudo isso que eu fui mencionando. Vou deixar também certinho as referências bibliográficas que eu usei para construir essa minha fala. E na descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui e falar sobre esses novos olhares sobre a vida e a não vida, porque há quem contribua financeiramente ou algoritmicamente com este meu trabalho. Em todos os casos, fica aqui meu agradecimento. Vemo-nos no próximo vídeo e um amplex.